Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas que vão seguindo o meu canal, a Bia Yala, isto é, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. E o tema de hoje é muito pontual e também se trata de um texto que um amigo meu me enviou, um amigo meu que é professor de História, né? E o título do livro se chama Além da Civilização, de Daniel Quinn. É um escritor freelance norte-americano, né? É, inclusive, eu vou compartilhar aqui nos comentários, vou compartilhar o PDF, inclusive para quem quiser se aprofundar mais, né? Sobre esse livro, Além da Civilização, a próxima grande aventura da humanidade. Um livro que eu comecei a ler ontem, fiquei até de madrugada aí, dando uma lida, fazendo uma análise, né? Muito bem traduzido da obra em original em inglês, né? Inclusive me deparei aqui que é de uma grande colega, uma amiga, uma senhora que cujo companheiro é um destacado psicanalista junguiano que eu conheço há muitos anos, da cidade de São Paulo, né? O nome dela é Diná de Abreu Azevedo. E fazendo uma comparação entre o texto original em inglês e o texto em português traduzido por essa maravilhosa senhora, que uma senhora, nossa, eu conheço ela, linda, uma pessoa muito harmônica. Os dois, né, já são um casal já é, idosos, né, mas com uma trajetória muito bem apontada, tanto na análise psicológica quanto na análise literária, né? Bom, o livro trata de algo que, inclusive, é uma pergunta que já eu me fazia para os meus botões há muitos anos, né? Por que gastamos tanto para viver? Por que temos de pagar tanto e tão caro para viver? Por que os alimentos têm um preço tão exorbitante, sendo que a matéria prima do ser humano é o alimento, que é a energia, que é a terra que produz, né? É, eu vou fazer aqui, gostaria muito de compartilhar a tela, mas estou com problemas técnicos aqui no computador, né? Mas, enfim, eu vou falar um pouco sobre o autor, que nasceu em Omaha, Nebraska, em 1935, né? Estudou na Universidade de São Luís, na Universidade de Viena e na Universidade Loyola de Chicago. Em 1975, Quinn abandonou uma longa carreira de editor para se tornar um escritor freelance, como eu já falei antes, né? Ele já tinha publicado, né, um livro que também foi premiado, né, cujo nome é Ismael, né? Daí seguiram-se outras versões, né, até o livro encontrar sua forma final como ficção em 1990. Quinn passou a aprofundar as origens e experiências de Ismael numa espécie de uma autobiografia inovadora, cujo título é Providence: The History of the 50-Year Vision Quest. A respeito de sua nova obra de ficção, Quinn escreveu: durante anos, preocupei-me com a possibilidade de jamais igualar, muito menos ultrapassar, o que consegui em Ismael. Essa dúvida apagou-se para mim. Com a história de B, Ismael certamente aprovaria esse livro. E aqui tem um comentário da Publisher Weekly. A articulação de um modo de vida mais simples, feita por Quinn, vai conquistar aqueles que a globalização deixou de fora. Depois tem, bom, como eu quero me centrar mais numa parte do texto, né?
que o texto começa assim com enxertos, como se fosse uma peça de teatro, na qual há uma dialética entre as massas e o chefe. O chefe é aquele que está na hierarquia e as massas são os súditos, né? É, aqui eu estou vendo. Ah, então, aqui na página 12 do texto, aliás, vou voltar a repetir, que eu vou colocar nos comentários, vou colocar o livro em PDF, inclusive, para quem quiser se aprofundar, quem quiser ler, enfatizando que a leitura é uma das ferramentas indispensáveis na vida de todo e qualquer ser humano. A leitura é a que faz com que o nosso cérebro se transforme num órgão com neuroplasticidade, né? Ou seja, que ele tenha a possibilidade de resiliência. E a leitura, ela cumpre justamente essa função de levar mediante a imaginação, nos levar para outros mundos possíveis. A leitura, seja ela qual for, desde O Senhor dos Anéis, até livros de filosofia, de história, né? Justamente promete levar-nos a uma dimensão superior, não é superior, é avançada. Sair do mundo da materialidade, né, da cotidianidade, e nos levar a esses outros mundos possíveis. E quando a gente retorna para a vida concreta, a gente poder, digamos, trazer dessa outra dimensão que somente a literatura pode nos levar, assim também o cinema, trazer aquela seiva milagrosa que faz com que a nossa vida cotidiana seja uma vida digna de ser levada adiante e com uma compreensão maior para que a contemplação que nós fazemos dessa realidade possa ser transformada mediante o desejo e a vontade, o desejo de mudança e a vontade de inferir essa mudança dentro dessa realidade. Queen, na página 12 desse texto, Além da Civilização, escreve o seguinte: quem são os membros da nossa cultura entre aspas? E ele diz: é fácil identificar as pessoas que pertencem à nossa cultura. Quando você vai a um lugar, qualquer lugar do mundo, e vê que a comida está trancada a 7 chaves, sabe que está entre membros da nossa cultura. Podem ter diferenças extremas em questões relativamente superficiais, formas de se vestir, costumes conjugais, festas que se celebram e assim por diante. Mas quando se trata da mais fundamental de todas as coisas, conseguir comida para manter a vida, são todos iguais. Nesses lugares, toda a comida pertence a alguém. E se você quiser um pouco dela, vai ter de comprá-la. É o que se espera nesses lugares. Os membros da nossa cultura não conhecem outra forma de viver. Transformar a comida numa mercadoria a ser possuída por alguém foi uma das grandes inovações da nossa cultura. Nenhuma outra cultura da história trancou a comida a 7 chaves. E a posse de comida é a pedra fundamental da nossa economia, pois, se ela não estivesse sob 7 chaves, quem iria trabalhar? Pergunta: quem iria trabalhar? E esse trecho desse livro tem vários trechos muito importantes de serem trazidos à mesa das discussões, porque aqui nos encontramos com um impasse que é um impasse dessa realidade atual, que não somente se vive aqui no Brasil, praticamente em toda a Via Yala, ou naquilo que outros costumam denominar América Latina,
é o lugar mais rico do planeta em termos de produção de alimentos, mas é o lugar mais faminto do planeta. Eu já costumava dizer, já há muitos anos, que a América Latina, como a América Latina, ela é o pior lugar do mundo para se estabelecer. Por quê? Não é por causa da terra, nem se ela é improdutiva, ou porque alguns lugares, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, é mais difícil de poder se estabelecer e criar modos de produção, lugares que estão acima de 2.000, 3.000 metros de altura, clima rarefeito, é, a água, o ar, o ambiente em geral, ele é diferente. Senão porque a política de carestia que já se instala aqui desde o século XIX tem produzido, através dos anos, até a atualidade, modos de distribuição e logística de alimentos, hoje controlado por pequenos conglomerados que estão aliados aos donos dos campos, aos latifundiários, e a produção em massa de alimentos de origem transgênica e até com modificações genéticas, desde as próprias sementes, né? Quando se produz todos esses alimentos, nós temos a logística, que é o transporte desses alimentos. Esses alimentos vão para as grandes cidades. Nas grandes cidades existem centros de distribuição, e a esses centros de distribuição é justamente a analogia que Quinn faz sobre a comida sob sete chaves, porque ali se guardam os alimentos. Por exemplo, toneladas de arroz. Então, num centro de distribuição e logística estão guardados toneladas de arroz, que na medida que a demanda vai produzindo mais demanda, esses arrozes vão sair desses grandes centros de distribuição e vão parar nos supermercados. Nas grandes redes de supermercado, cujos proprietários também se transformam em pequenos núcleos de conglomerados que monopolizam os alimentos, eles cobram tarifas para que esses alimentos as pessoas possam ter acesso a elas. Só que as tarifas desses alimentos não dependem simples e unicamente por causa de um trabalho, entre aspas, que tem havido atrás, que começa primeiramente pelo produtor, logo passa, né, pelo transporte e logo pela distribuição dessa produção de alimentos. Quando as pessoas vivem nas cidades, como nós que vivemos nas grandes capitais, nós temos que trabalhar, né? De novo, o termo trabalho, e esse trabalho vai poder gerar condições econômicas com as quais a gente, com espécie, neste caso dinheiro, vamos no supermercado e compramos os alimentos e outros produtos vitais para a nossa subsistência. Pois bem, quando nós fazemos a comparação de outros seres vivos que moram junto de nós, por exemplo, tem inclusive uma passagem que olhai os lírios do campo, que não tecem jamais, e nem Salomão, em sua glória, vestiu, né, galás ou pomposamente igual aos lírios do campo. Quer dizer, os pássaros, os peixes, as aves, os mamíferos, as plantas, as árvores, elas consomem o que a natureza produz para elas de forma natural. Os passarinhos, às vezes aqui em casa mesmo, beija-flor, anda de flor em flor, né? Os pássaros têm seus ninhos nas árvores aqui atrás de casa.
e elas têm o alimento que é a própria natureza, que não é Deus nem coisa nenhuma, é a própria natureza, o ciclo vital da natureza vai produzindo os alimentos para que esses passarinhos, esses beija-flor, consigam manter a vida. O ser humano não. O ser humano tem que trabalhar 8, 10, 12 horas, 15 horas para poder conseguir as mínimas, as básicas. E olha lá, condições de vida. Quer dizer, o ser humano é o único que está subsumido dentro da natureza. E esse modelo que chamamos de civilização é um modelo que paira em grande parte do mundo ocidentalizado. Agora vamos um pouco mais a fundo. Quem é o ser que produz os alimentos? Esse é o camponês, que também é indígena. E ele, quando estava na sua terra, o roceiro, né, o pequeno agricultor, ele está na sua terra, ele estava produzindo alimentos. A partir do século XIX, e em função da eclosão da Revolução Industrial, né, os alimentos passam a ser produzidos em série, em massa. A mecanização do campo, o ruralicídio. Que é o ruralicídio? O ruralicídio é o despejo de famílias que viviam nessas terrinhas, né, na sua roça, e que a máquina econômica produziu uma desvalorização do trabalho do antigo homem do campo. Lembram como, para quem tem acima de 45, 50 anos, o conceito de homem de campo que nós tínhamos quando éramos crianças é muito diferente ao conceito de homem de campo que você tem hoje em dia. Um campo mecanizado, robotizado, e, em grande medida, ele é já composto por um vício, né, que se chama o lucro, a eficácia, a competitividade. Essas três palavras produziram a mecanização do campo, a robotização do campo, né? Aquela coisa que tem que ser produzido já e ganhar lucros já, ter os lucros rápidos já, que haja uma transferência bancária de milhões em função de exportação de grãos, por exemplo, né? Sem contar, né, os fungicidas, os agrotóxicos e outros artifícios, né, do mundo laboratorial que faz com que os alimentos, faz com que você jogue a semente hoje e amanhã a planta esteja desse tamanho. E as maçãs são desse tamanho, né? Aí o ruralicídio cumpre justamente o seu objetivo, que é tirar essas pessoas que moravam na sua roceira, na sua terrinha, virem para cidades grandes, principalmente a partir da década de 50 para cá, e isso aconteceu de forma generalizada em toda a América Latina. Aí, como começou a se desvalorizar o trabalho daquele homem do campo daquela época, eles se viram obrigados a abandonar suas terras e partirem para a grande façanha de tentar buscar uma vida nas grandes capitais, nas grandes cidades. As grandes cidades eram uma época, né, de eclosão das grandes cidades, da verticalização da cidade, e as luzes da cidade, né, os espelhinhos que se trocam nas cidades, configurou também uma certa imaginação nessas pessoas que moravam tranquilamente na sua roça, que sem muito conhecimento, eles acabaram acreditando na crença que a redenção do ser humano estava nas grandes cidades, né? Aqui eu poderia falar do George Simeon, né, o grande ideólogo das grandes cidades, mas
vamos deixar esse sociólogo para uma outra oportunidade. Aí as pessoas perdem, elas acabam dando por finalizada uma longa trajetória tradicional no que tange à produção de alimentos. E essa tradição, qual que era? A tradição daquele velho homem do campo, do lavrador, e da mulher do campo também, porque lembremos que antigamente era a família inteira que trabalhava o campo, inclusive os mais jovens nem saíam da sua terrinha porque tinham que ajudar as suas famílias na, na produção de alimentos, tanto para o escambau, também para vender, né? E também para a sustentação da própria família que produz esses alimentos, né? Essas pessoas vêm para as grandes cidades, se estabelecem dentro dela e elas são engolidas pela cultura da cidade. Dentre tantas outras culturas existentes nas cidades, está a cultura do supermercado. Aqui me lembra, por exemplo, muitos lugares que eu morei aqui no Brasil, né? Eu morei numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, que sábado e domingo o entretenimento, o entretenimento dos habitantes dessa cidade, que eu não vou nomear aqui, era ir para o supermercado. Sábado e domingo de manhã, todas as famílias saem de carro e todas as famílias vão para o supermercado. Então, vira uma grande passarela, onde desfila pessoas bonitas, brancas, que estão dispostas a gastar o que for suficiente ou até o que for extrapolar para mostrar para os outros que tem condições de ir para um supermercado e de comprar todas as coisas que a mulher, as crianças e o próprio marido, né, neste caso, quando são famílias, vão para o supermercado e veem os produtos nas prateleiras e desejam ter aquilo que tanto sonharam. Pois bem, mas dentro dessas categorias existem aqueles que ficam de fora, que não vão para o supermercado e que às vezes quando vão noutros dias que não estão as famílias, né? Esse conglomerado mononuclear. A mim mesmo já aconteceu que eu vou sozinho no supermercado, está cheio de famílias, todo mundo fica olhando por que esse cara está sozinho, sendo que está cheio de famílias no supermercado. Pois bem, modos de viver ocidentais. A comida, pois, se paga caro, vamos no supermercado, pagamos caríssimo. Na maior parte das vezes, o preço de um produto é o preço de três. Quer dizer que, além de poder ter um preço, sim, um preço que seja acessível e que seja acorde com o que se gasta em produção, distribuição e logística, acaba acontecendo que nós pagamos três vezes o mesmo, por exemplo, o mesmo pacote de açúcar, mas só levamos um. Então, daí vem a pergunta: por que gastamos tanto para viver? Por que temos de pagar para viver? Por que pagamos tão caro os preços dos alimentos? E logo de ter feito esse análise, eu vou descer um pouco mais aqui, porque é, ele acaba dando uma resposta, ele acaba dando, digamos assim, não uma resposta, mas ele dá a chave para cada um de nós abrir a portinhola e ver o que está dentro daquela caixinha, cuja portinhola se abre. Nós podemos colocar a mão, se quisermos, e tirar daí, vamos lá, o urucum que nós precisamos. Então, ele dá uma chave aqui, ele dá uma abertura, né? E aqui ele diz, por exemplo,
Os programas fazem que pareçamos estar muito ocupados com coisas que têm um maior sentido, mesmo quando estamos fracassando. Se os programas fizessem realmente o que as pessoas esperam que faça, a sociedade humana seria um paraíso. Os governos funcionariam, as escolas funcionariam, os sistemas de leis funcionariam, os sistemas de justiça funcionariam, os sistemas penais funcionariam, e assim por diante. Quando os programas fracassam, como ocorre invariavelmente, a culpa é de coisas como concepção ruim, falta de dinheiro, pessoal e de pessoal qualificado, má administração e treinamento inadequado. Quando os programas fracassam, as pessoas procuram substituí-los por outros que tenham concepção melhor, mais dinheiro e pessoal mais qualificado. Uma administração mais competente e um treinamento melhor. Quando esses programas não dão certo, a culpa é, como já se falou antes, concepção ruim, falta de dinheiro, né? Pessoal que não é bem qualificado, má administração, treinamento inadequado. Quer dizer, que é por isso que gastamos cada vez mais com os nossos fracassos a cada ano. A maioria das pessoas aceita essa situação sem reclamar, porque sabem que estão tendo mais a cada ano que passa. Dois pontos: orçamentos maiores, mais leis, mais policiamento, mais prisões, mais de tudo. O que não funcionou no ano passado, não funcionou no ano anterior e nem no outro. E aí ele faz ele cria um dualismo. O autor aqui, né, eu estou falando sobre Daniel Quinn. Aí ele produz uma dialética entre as cabeças velhas que pensam: se não deu certo no ano passado, vamos nos esforçar mais este ano. E a outra parte que são as cabeças novas, pensantes, né, que dizem: se não deu certo no ano passado, vamos fazer outra coisa este ano, outra coisa, vamos fazer outra coisa. E essa é, é, essa outra em maiúsculo, inclusive, outra coisa, que significa outra coisa? Significa nada mais e nada menos que sair dessa caixinha, desse modelo de civilização, desse modelo de sistema mundo, né, que não traz as garantias de subsistência para a maior quantidade de pessoas possíveis. Inclusive, parafraseando Voltaire, que ele dizia que a política é uma forma de organização social que tende ou tenderia a levar maior quantidade de felicidade possível para a maior quantidade de pessoas possíveis. Infelizmente, isso não está acontecendo. Ontem eu recebi a notícia de uma estatística que saiu, onde está bem impresso: 4.000 crianças vivem em situação de rua somente no centro de São Paulo, na região apenas da Praça da Sé. Tem Anhangabaú, Praça do Patriarca, Viaduto do Chá, Praça da República. Só naquela micro-região dentro do centro estendido de São Paulo, que são vários e vários quilômetros, né, de circunferência. Temos em torno de 32.000 pessoas em situação de rua no centro estendido da cidade de São Paulo, sem contar aqueles que não estão dentro dessas estatísticas. Pessoas que estão em lugares onde os pesquisadores, principalmente os das áreas da saúde, não chegam, né? Moradores que estão em situação de rua, que estão com suas barraquinhas de plástico, de nylon,
se recusam, às vezes, a falar. A maioria deles não possuem carteira de identidade, não tem um RG. Muitas dessas pessoas são semi-analfabetas ou analfabetas. Muitas dessas pessoas não têm qualificação em função que não tiveram acesso a uma educação que seja mesmo técnica para poder efetivar algum trabalho ou fazer um bico, pelo menos, e assim possam ter dinheiro para poder comprar alimentos e, de forma geral, manter sua subsistência. Quinn, nesse livro, já começa a fazer uma crítica, juntando um pouco, embora seja um pouco hiperbólica a leitura, mas a alegoria que ele faz nos traz a possibilidade de meditar, de refletir sobre que tipo de sociedade nós realmente queremos. Será que queremos que esse tipo de sociedade continue? Será que nós, pagando cada vez mais caro pelos alimentos, vamos colaborar para que o PIB do país aumente? Será que a produção interna bruta de um país tem a ver diretamente com a possibilidade de manter a nossa vida singular, cada um de nós? Essas são perguntas que deveriam ser perguntas básicas, principalmente quando nos referimos à ambiência política que reúne todas essas disjuntivas, esses questionamentos, essas prerrogativas que deveriam ser do povo. Todo mundo deveria se perguntar, assim como eu me pergunto, por que gastamos tanto e por que, no fim das contas, temos de nos sacrificar tanto para poder manter nossa vida, sendo que a natureza, ela dá tudo para as pessoas, para os pássaros, para as plantas, para os rios, ela dá tudo, ela produz de forma espontânea, já produz os modos e os meios possíveis para criar condições para a reprodução da vida, que é a vida, se não seu ciclo natural dela. O oposto da vida não é a morte, é a não-vida. Lembremos que nós somos feitos de milhares de células. Quando a gente sente fome, quando o aparelho digestivo vai criando aquele glu-glu-glu-glu que está pedindo alimentos, nada mais é do que ele está fazendo um reclamo de que a energia vital já está praticamente em zero e que para repor essas energias, nós precisamos de outras energias. Essa energia se chama alimento. E o alimento, quem dá o alimento senão a terra fértil? Isso aqui eu vou deixar para vocês, amigos e amigas, para refletir sobre isso, porque não podemos aceitar mais ter de pagar e pagar tão caro pelas necessidades básicas, vitais, para a reprodução da vida humana de cada um de nós. Aqui não estou tratando de política no sentido nem sequer ideológico ou doutrinário. Se é política pura, pois bem, onde então começa a política, se não quando as pessoas não têm acesso às energias que produzem a energia vital de cada um de nós para que a nossa vida continue. Se não temos acesso a uma água e a uma alimentação digna, pois bem, já é sinal de que essa civilização continuará sua eterna caminhada para um infinito fracasso. E aqui eu faria a junção entre esse autor e o Aimé Césaire, no discurso sobre o colonialismo, onde ele já também fala sobre essas coisas. Ele já diz, ele já começa, né? já chega chegando e diz:
Aimé Césaire, um filósofo de Martinica, ele já diz: quando uma sociedade não consegue resolver as mínimas instâncias que fazem com que as pessoas estejam minimamente sossegadas nas suas necessidades vitais, já é de antemão, desde já, é uma sociedade condenada ao fracasso. Olha, existe uma analética dialógica entre dois autores que talvez nem se conheceram, mas que trata sobre a mesma situação desde diferentes por diferentes caminhos. Neste caso, o livro de Daniel Quinn, Além da Civilização, e o texto de Aimé Césaire, Discurso sobre o Colonialismo. Pois bem, eu vou deixar mais uma vez a pergunta: por que o ser humano é o único ser vivo desse reino da natureza que tem de pagar, e pagar muito caro, um preço muito alto, para manter minimamente sua vida e sua existência? Pessoal, fico por aqui. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu penso aí para vocês. Eu quase nunca falo, mas tá bom. Tem que falar, né, para seguir um pouco os algoritmos, né? Dá um like, compartilhem esse vídeo, comentem, está aberto para comentários, críticas, sugestões, né? Aqui não se trata de verdades únicas, absolutas, eu sempre friso isso. Eu trago certos questionamentos para serem postos, para serem jogados ao cosmos, e que as pessoas façam dessas prerrogativas, desses questionamentos também suas próprias prerrogativas, seus próprios questionamentos, a ver se em conjunto conseguimos resolver os terríveis dilemas que nós vivemos, inclusive a nível instituição Brasil. Muito obrigado.